Queridos, bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém. Antes de nós ministrarmos a palavra, deixa eu compartilhar com você que está aqui e você que está em casa, conectado, nos ouvindo. Bom, queridos, não é surpresa para ninguém que estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos. Nós, pela palavra de Deus, fomos avisados de que esse tempo chegaria. Mas o próprio Senhor Jesus ainda disse assim para nós: isso ainda não é o fim, é só o princípio. Bom, e nós a cada semana temos estado aí atentos às autoridades, aos pronunciamentos e de forma sensata, de forma equilibrada, estamos inclinados a atender ao apelo das autoridades. Apelo. Não há ainda nenhuma lei, mas há um apelo para que não façamos mais as reuniões coletivas. Então faremos esta hoje e estarão suspensas as nossas reuniões. Mas eu quero dizer para os que estão aqui e para os que estão em casa, queridos, 1 Coríntios 13 diz assim: quem nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a altura, a profundidade, será a distância física? Aí já sou eu que estou acrescentando. Será a distância física? Não, queridos, é tempo mais do que nunca de nos unirmos. E para nos unirmos, eu não preciso estar fisicamente ao teu lado. Para nos unirmos, eu não preciso estar na tua casa, você na minha. Que lição pedagógica nós tiramos desse tempo? É que a igreja, presta bem atenção, a igreja não é o templo. A igreja somos nós. Então, a partir de hoje, eu sei que você precisa estar informado, mas você não precisa deixar a tua televisão ligada 12 horas, 16 horas no dia, porque aquelas notícias, elas não vão te fortalecer. Aquelas notícias vão aumentar a tua ansiedade, a tua apreensão. Qual é o conselho? Otimize o tempo que você tem lá na tua casa, que você agora está privado de sair, e gaste tempo com a leitura da palavra de Deus. O Senhor diz assim: medita nesse livro, medita, leia o quanto você puder absorver e medite e renove as tuas forças em Deus. Gaste tempo com oração, queridos. Mais do que nunca nós precisamos dobrar o nosso joelho, entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e gastar tempo na presença do Senhor. Eu creio que esse tempo pode ser abreviado. Eu creio que o Senhor pode ter misericórdia de nós. Só isso, queridos. Misericórdia de nós, porque nós, humanamente falando, quando nós olhamos para essa humanidade, o que é que a gente vê? A gente vê gente brincando com as coisas santas, a gente vê gente profanando o nome do nosso Deus, a gente vê gente escarnecendo. Então, a taça do juízo de Deus, eu creio, já transbordou. Está transbordando, e o Senhor envia sim juízo através da guerra, através da peste, através de pragas. Ele envia o juízo dele, sim.
se zomba e Deus não se deixa escarnecer. Mas e o que nós vamos fazer? Nós não vamos julgar, porque o Senhor não nos levantou para julgar, o Senhor nos levantou para interceder. Ezequiel, se não me engano, 30, 22 ou 22, 30, me perdoa se eu estiver equivocada, mas é um desses dois endereços. Diz assim o profeta Ezequiel, o Senhor falando através de Ezequiel: procurei dentre eles um homem, que estivesse na brecha entre mim e esse povo. Mas o próprio Deus responde: mas a ninguém achei. 22:30. Queridos, mas eu quero crer que nessa manhã aqui, entre nós, será diferente. Quando o Senhor disser: procurei um homem, uma mulher, um jovem, Ele possa dizer assim: encontrei alguns. Encontrei alguém que está disposto a se colocar entre mim e esse povo e aclamar. Quando os muros de Jerusalém foram queimados, quando a cidade de Jerusalém foi devastada, Neemias nem lá estava. Neemias ocupava uma posição de destaque. Ele tinha um emprego federal, ele era copeiro do rei. Mas quando o irmão dele, Anani, chegou de viagem, fez como nós. Ele perguntou: como é que foi lá a viagem? Como é que está aquele povo? E Anani então deu o relatório: olha, a cidade de Jerusalém foi devastada, os seus muros queimados, as suas casas derribadas, o povo está em profunda miséria. O que Neemias fez? Neemias se dirigiu ao rei e pediu ao rei permissão para ir a Jerusalém, para formar uma equipe, uma força de trabalho para reconstruir aquele templo. E como que Neemias orou? Neemias, quando se colocou diante do Senhor para orar, ele disse assim: ah, Senhor, aquele povo rebelde, aquele povo que não quer, que virou as costas para o Senhor, aquele povo que conheceu o Senhor e que agora se tornou idólatra. Não, Neemias disse assim: nós pecamos. Ele se incluiu. Ele disse: nós falhamos, nós pecamos, nós nos afastamos, nós provocamos isso. Agora, Senhor, tem misericórdia de nós. Querido, o muro de um país, o muro de uma cidade, pensa na cidade de São Gonçalo, pensa nesse município. Se nós tivéssemos que construir ou reconstruir um muro ao redor dessa cidade, quanto tempo levaria? Mas a palavra de Deus diz que o Senhor atendeu a oração de Neemias. E sabe quantos dias aquele muro foi reconstruído? 52 dias, menos de 2 meses. O que eu quero com isso? Eu quero injetar ânimo no teu coração, porque nós não adianta correr de um lado para o outro, atônito, desesperado. A única coisa que nós podemos fazer é o mesmo que o salmista fez: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Responde para mim: meu socorro vem do Senhor. É só Ele que pode ter misericórdia e abreviar esse tempo. Abreviar esse tempo de aflição, esse tempo de insegurança, esse tempo de expectativa. Quais são as previsões? Quais são as notícias? O que a gente ouve por todos os lados? A gente ouve caos, a gente ouve crise, a gente ouve desgraça. Agora é a hora de exercitarmos a nossa fé, querido. Agora é a hora da gente viver aquilo que a gente diz que crê. Agora é a hora da gente viver
aquilo que a gente ensina e que a gente prega, porque é muito bonito, é lindo a gente abrir o livro de Jó e dizer assim, como Jó permaneceu ali correto, íntegro, reto, que coisa maravilhosa, coisa linda. Mas e quando nós estamos, quando é conosco, quando é na nossa pele, será que a gente também vai repetir as mesmas palavras que Jó? Receberíamos nós o bem do Senhor e não receberíamos o mal? Mas aí Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Para sua mulher que disse, olha Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. O que é que ele disse? Como fala uma louca, assim falas tu. Jó reteve a sua integridade. O que que Abacuque declarou? Num tempo de crise, é lindo, a gente gosta de cantar e a gente gosta de ler, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, no curral não haja vaga, a malhada não forneça lá o seu leite, e por aí vai. Aí no final Abacuque diz o quê? Todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Agora é a hora, querido, quando Elias profetizou, olha, por 3 anos, não vai ter chuva, por 3 anos não vai vir orvalho. O que é isso? É seca. Mas aí, a seca não atingiu Elias, né? Elias ficou tudo bem com ele? Ele profetizou, mas ele também foi atingido, querido. A mensagem que eu vou hoje ministrar para você às 7 horas da noite fala exatamente sobre isso. A presença de Deus na nossa vida não nos livra de tempestade e nem de adversidade. A presença dele nos sustenta, nos mantém de pé, mas não nos livra. Eu não estou pregando ainda, eu só estou compartilhando com a igreja que é hora da gente correr sim, mas não é para o muro das lamentações, é correr para os pés do Senhor Jesus, dizendo assim, Senhor me ajuda, porque eu não quero agora falar nada que insulte a tua santidade. Eu não quero num momento como esse abrir a minha boca para falar nada que ofenda ao Senhor. Se eu não sei o que vou falar, é hora de ficar calado. Como eu tenho visto bobagens sendo partilhadas na internet. Gente que não sabe o que falar e sai falando qualquer coisa. Agora é hora sim de abrirmos a boca como profetas do Senhor, mas para profetizar vida, profetizar a bênção. Repita a palavra de Deus nessa hora, se agarre a esse nome que está acima de todo nome, querido. Então, queridos, a gente vai ter essa reunião congregacional pequena, estamos seguindo a orientação, numa distância, estamos aqui no número pequeno, nosso templo é grande, podemos atender a essa recomendação, estamos assim, porém, a partir de hoje, sempre às 19 horas, domingo, quarta, nós colocaremos uma ministração. E estou vendo a possibilidade diariamente, sempre no período da manhã, estar soltando aí uma palavra de ânimo, de alimento para a tua vida. E vamos nos manter unidos. Não é o isolamento social que vai nos separar. Isso não nos separa. Continuaremos, porque quem nos une é o Senhor Jesus. Amém, queridos? Abra a sua Bíblia no Salmo de número 46. Salmo
de número 46. Você que está em casa, pega a sua Bíblia, reúna a família aí para o culto dessa manhã. Vamos ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas antes ela faz aquilo que apraz. Você achou? Amém? Eu vou ler os 11 versículos desse Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será o quê? Abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Olha o versículo 6. As nações o quê? Se embraveceram. Os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está com quem? Repita: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o quê? Nosso refúgio. Olha que convite maravilhoso. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou o quê? Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu vou discorrer por todo o Salmo, mas quero começar pelo versículo 10. Olha que desafio. Aquietai-vos, quieto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que desafio num tempo como esse, você aquietar tua alma, aquietar o teu espírito, aquietar, ficar tranquilo. Aquietai-vos. Não é porque saiu uma portaria, não é porque o secretário de saúde se pronunciou. Aquietai-vos porque estão descobrindo a vacina e o remédio. Aquietai-vos porque eu sou Deus. Queridos, Isaías diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, o que aconteceu? Eu vi o Senhor, aonde? Assentado num alto e sublime trono. Que teus olhos espirituais sejam abertos e você tenha a oportunidade de contemplar o Senhor, porque Ele continua no controle de todas as coisas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por que eu preciso me aquietar? Por que eu preciso confiar? Por que eu preciso acreditar nisso? Ele diz aqui, em todo o Salmo, ele diz no Salmo 46,
ele diz assim, logo no versículo 1, quais são as duas primeiras palavras que está aí? Mantenha a sua Bíblia aberta. Quais são as duas palavras no versículo 1? Deus, duas palavras só. Deus, as duas primeiras palavras do versículo, o que está escrito aí? Deus é, duas palavras. Deus é. Querido, o teu Deus não foi, o teu Deus não será, o teu Deus é. E ele mesmo disse isso: antes que houvesse dia, eu sou. Ele disse: eu sou. Quando Moisés tinha que ir diante de Faraó, Senhor, não vão acreditar em mim. Eu vou chegar lá, vou anunciar tudo que o Senhor mandou anunciar, mas o Senhor tem que ter um nome. O que eu digo lá para o Faraó? Diga a Moisés, que eu sou, te enviou. Eu sou o que sou, diz o Senhor. E aí o salmista reafirma, ele é, mas dele mesmo ele diz, eu sou. Eu sou tudo que você precisa. Sou o primeiro e sou o último. Fora de mim não há Deus, não há Senhor, não há Salvador. O teu Deus é, querido, ele é o que nenhum outro pode ser. Ele é poder, ele é autoridade, ele é o Criador do céu e da terra. Ele é Senhor, ele é o Alfa e ele é o Ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o sustentador do universo. Ele é o grande El Shaddai. Ele é o Jeová Jireh. Em tempos de crise, ele é a tua paz. Em tempos de confusão, a paz de Deus excede o nosso entendimento e vai fazer o quê? Vai guardar o meu coração e os meus sentimentos em Cristo Jesus. O teu Deus é. E eu não estou falando, olha bem aqui para mim, eu não estou falando de existência, não. A existência de Deus é algo inquestionável. O ateu não crê, mas ele é. Você até pode não crer, alguém pode não crer, alguém que você conhece pode não acreditar em Deus, mas ele existe, continua existindo. Eu não estou falando de existência, eu estou falando de um Deus que é independente de alguém crer que ele exista ou não. Ele é Senhor. Aí o salmista aqui, ele começa a enumerar catástrofes, crises, problemas, desintegração. Olha só o que o salmista começa a dizer aí no versículo 3, ou melhor, no versículo 2, ele diz assim: pelo que não temeremos. Quantos estão aqui nessa manhã e confiam no Senhor? Se você confia no Senhor, a promessa está aqui, ó. Pelo que não temeremos. Ainda, aí olha as catástrofes, que a terra se mude, que hajam mudanças climáticas, mudanças estruturais, mudança aqui e ali, ainda que a terra se mude ou saia do lugar, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aí ele diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Querido, você conhece algum crente que já passou por uma crise tremenda, mas naquele momento de caos, ele continua sereno, ele continua em paz, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Você é casa espiritual.
Você sabia que Deus não habita aqui? Ele não habita aqui não. Sabe por que Ele está aqui hoje de manhã? Por que o Senhor está aqui? Porque nós estamos aqui. Nós somos o templo e nós aqui. O Senhor habita onde? Em nós. Então eu sou casa espiritual. Se eu sou casa espiritual, ó, 1, 2, 3, olha quantas casas espirituais estão aqui. Onde tem muita casa reunida é o que? É uma cidade. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está onde? No meio dela. Dá para você entender o que o salmista está querendo dizer para a gente? E ele continua. Deus é, e olha só, versículo 5, quais as 2 primeiras palavras do versículo 5? Lê aí para mim. Deus está. Coisa tremenda. Deus é e Deus está. Está onde? que o apóstolo diz? Maior é o que está do que aquele que está. Aonde que Deus está? E você, querido, o teu Deus está presente. Ele não esteve, ele não deu uma passadinha no Natal, igual Papai Noel. Cadê Papai Noel? Sumiu, acabou. Não, ele não deu uma passadinha no Natal, ele não dá uma passadinha na Páscoa, ele não dá uma passadinha em maio, no Dia das Mães, ele não dá uma passadinha em agosto. Não, ele está. Um dos nomes do Senhor é o quê? Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Senhor está presente na nossa vida. Ele está. Deus, quando eu era professora, todo professor faz chamada, não é isso? Quando tem uma sala de aula, aí a gente abre o diário e começa a fazer a chamada. Vamos imaginar que isso aqui fosse uma classe. Eu ia perguntar, Jaqueline, ela ia dizer, presente. Edson, presente. Seilma, Ruth, Giovana, Carlos. E se eu chamasse o nome de alguém que não estivesse presente na minha aula, alguém ia dizer o quê? Ausente. Mas vamos lá, eu vou fazer uma chamada agora, para a minha vida. Meu Deus, ele vai dizer o quê? Presente. Salmo 121, o salmista diz assim: o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Sombra, querido, você não consegue se livrar dela, só se você for para o escuro. Mas com teu Deus você anda onde? Na luz. E ele diz assim: o Senhor é a tua sombra. Se livra da sombra que eu quero ver. Você faz de tudo. Quando eu era criança, eu gostava de brincar com a minha sombra. Acho que toda criança, que é uma novidade. E você não se livra da sombra. Assim é o teu Deus contigo. Ele é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ele guardará a tua quê? Entrada e a tua... Opa, como é que você entrou nesse mundo, querido? Através do nascimento. Como é que você vai sair dele? Só tem uma porta de saída, é a morte. Ele diz: eu vou guardar a tua entrada, desde o dia que você nasceu, até a tua saída, até o dia da tua morte. O teu Deus é e o teu Deus está presente na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Deus está. E ele promete, olha a promessa desse Deus. Ele diz assim: eu estarei convosco em alguns dias. Eu estarei com você nos dias alegres. Eu estarei com você nos dias de festa. Eu estarei com você quando você precisar, você me chama. Não, ele diz o quê? Eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Até quando? Até o final do mês. Até o final dessa crise passar. Até
espera. É isso que ele diz? Até o final do ano. Não, ele diz que ele vai estar conosco até... Fala, até consumação dos séculos. Por quê? Porque aí ele não precisa estar conosco. Quando houver a consumação dos séculos, nós aqui estaremos com ele. Ele vai estar aqui conosco até a consumação dos séculos. E quando acabar a consumação dos séculos, aí não é ele que está conosco, nós é que estaremos com ele. Aleluia, glória a Deus. Ele está conosco. Nosso Deus é, fala assim na primeira pessoa, meu Deus é. Agora fala assim, meu Deus está. Exatamente, meu Deus está até a consumação dos séculos. No versículo 6, olha o versículo 6, abre aí comigo. Versículo 6. O salmista continua falando das catástrofes. Ele diz assim: as nações se embraveceram, tá uma contra a outra. É reino se levantando contra reino. Aí ele fala: os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Eu fico imaginando, querido, as discussões que existem em torno de Deus. Porque quem é que pode acreditar numa bobagem dessa? Deus não existe. Aí a gente vê uma partícula que nós não conseguimos ver a olho nu, uma partículazinha que o Senhor permitiu, dizendo assim: olha, é um vírus que a gente não consegue ver, é um vírusinho que ele diz assim, vai lá e é só um alerta para o meu povo e para aqueles que me servem, vai lá e mostra, dá um demonstrativozinho, e uma partícula dessa bota o mundo de pernas para o ar. E aí tem gente questionando: acredito que Deus fez o mundo em 6 dias. Acredito que uma baleia engoliu Jonas, porque a garganta da baleia não dá para passar um homem. Querido, se estivesse escrito na Bíblia que uma sardinha engoliu Jonas, ainda assim eu acreditaria, porque para o meu Deus não tem nada difícil ou impossível. O meu Deus não é explicado pela lógica. A gente canta aqui: ninguém explica Deus. Quem é que deu primeiro a ele para que pudesse instruí-lo? Ele é o início, não teve ninguém antes dele. Ele é Senhor. E aí, pode juntar tudo isso, mas aqui a reunião de nações, de reinos, pode juntar todo mundo. Mas aí ele fala: ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Ele é Senhor. Agora eu quero ir para a última parte dessa palavra. Olha o versículo 9, as 2 primeiras palavras do versículo 9. O que está aí? As 2 só. Ele faz. Na minha versão diz: ele faz. Queridos, o que o teu Deus faz? O que ninguém pode fazer. Ele faz o que ninguém faz. Ele faz o impossível. Aí o salmista começa a relatar o que o nosso Deus faz. Leia aí comigo. Olha o que ele faz. Versículo 9. Vai dizendo: ele faz o quê? Cessar as guerras até o fim da terra. O que mais? Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? O teu Deus faz. Haveria, estou perguntando o que já é comum e nós sabemos, haveria alguma coisa difícil para o teu Deus? Haveria alguma coisa impossível
para esse Deus? Não, não haveria. Ele faz cessar as guerras, ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aí o salmista vem dizendo, chega de novo no versículo 10, depois de tudo isso, Deus é, Deus está, Deus faz. Aí ele diz, aquietai-vos, quietai-vos, Israel, porque o Senhor é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Às vezes parece que a gente ainda duvida disso, duvida desse poder extraordinário, duvida desse Deus. Querido, essa palavra aqui é palavra de Deus. Esse livro aqui, ninguém deve, não é que não possa, ninguém deve alterar um J nem um tio desse livro. Por quê? Porque o Senhor não terá por inocente. Nada pode ser alterado, mas ainda que alguém altere ortograficamente, o que o Senhor disse está dito. A palavra dele é uma só. Eu posso mudar, você pode mudar, mas o teu Deus não muda e nele não há sombra de variação. O teu Deus faz. Se é para eu aquietar, o que eu faço numa situação dessa? Tenho que fazer? Tenho que fazer. A única coisa que nós podemos fazer, querido, é dobrar o joelho. A única coisa que nós podemos fazer é nos voltarmos para o Senhor. E aí, o Senhor diz assim para nós, o mesmo que disse, nessa peleja, não tereis que pelejar. Parai, ficar em pé e vede o quê? O livramento do Senhor para convosco. Parai, ficar em pé. Por que eu devo ficar assim? Porque eu tenho conhecimento da verdade. Por que eu devo ficar assim? Porque a minha fé, a minha confiança está depositada nesse Deus. Por que eu devo ficar assim? Porque eu tenho experiências com esse Deus e eu posso dizer como Jó, e acho que você também, eu um dia te conhecia de ouvir falar, e agora? Agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho experiência com esse Deus. Agora eu conheço esse Deus. Esse Deus já se revelou a mim, já mostrou que Ele é grande, que Ele é tremendo, que Ele é o Todo-Poderoso. Então eu devo entender isso, só para ministrar paz ao seu coração. Sabe o que diz o Salmo 91, querido? Que alguns de nós, deixa a Bíblia aberta, né? Os cristãos verdadeiros não tem muito esse hábito não, mas você vai em casa de algumas pessoas, quando você entra, você vê sobre a mesa ou na estante o Salmo aberto, o livro de Salmo aberto no Salmo 91. Eu brinco que é o Salmo espanta-demônio, né? Aberto no Salmo 91. Isso não tem efeito nenhum. Isso não tem efeito nenhum. O efeito não está na página. O efeito está naquilo que você exerce, pelo que você sabe, pelo que você conhece. Mas o que diz o Salmo 91? Aquele que habita aonde? É hora de você se esconder lá para esse vírus não te achar. Senhor, me esconde, me esconde, me esconde no esconderijo do Altíssimo. Aí o que a palavra de Deus diz? A sombra. Eita, coisa boa é a gente achar uma sombra em dia de sol escaldante, não é não? Você às vezes está na rua, um calor, gente que mora aqui no Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo, uma coisa tremenda. Aí quando você acha uma marquisezinha, ou alguma árvore, ou você entra debaixo daquela sombra, ui, que alívio, que maravilha. O salmista diz assim, aquele que habita, não é visitar,
Tem gente que só corre quando a coisa aperta. Não, querido, você tem que habitar, fazer morada, ter intimidade com esse Deus, ter hora. Quem sabe em toda a história de Israel, quando o Senhor permitia uma crise, uma guerra, uma peste, tinha uma finalidade, tinha um propósito. Sabe o que é? Despertar o povo. Desperta o meu povo aí, traz o meu povo para cá, para o meu povo se arrepender, para o meu povo se quebrantar. E aí o que acontecia? O Senhor se inclinava, o Senhor se voltava para o povo, perdoava, estendia a mão, curava, dava vitória. Querido, quem sabe esse é o tempo de nós nos voltarmos mais para o Senhor e para a sua palavra. Quem sabe é a hora de conserto, é hora da gente, estou me incluindo, nós nos desviarmos dos nossos maus caminhos e nos voltarmos para o Senhor. Para encerrar, abre a sua Bíblia, lá no texto que eu até li quarta-feira com a igreja, segundo livro de Crônicas, é Velho Testamento, né? Volta um pouquinho, depois do livro de Reis, segundo Crônicas 7, quero ler o 13 e o 14. Você achou? Olha o que diz aí. Segundo Crônicas 7, versículos 13 e 14. Achou, Josi? Achou? Diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar o quê? A peste entre o meu povo. Aí o próprio Deus está falando. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, qual é o nome que você é chamado, querido? Fala aqui para mim. Qual é o nome que você é chamado? Cristão. Você sabe o que é cristão? Apesar de estar no aumentativo, é pequeno Cristo, porque nós não temos condição de ser igual a Ele. Então, cristão é pequeno Cristo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus o quê? Maus caminhos, então, o que o Senhor vai fazer? Ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você pode dar um glória a Deus bem gostoso? Nós temos um Deus vivo, nós temos um Deus tremendo, um Deus maravilhoso. É tempo de nos consertarmos. Tem uma historinha, que eu sei desde que eu sou menina. Diz que o general Alexandre o Grande foi passar uma de suas tropas em vistoria. E o general Alexandre o Grande era um homem temido, era um homem temível pela sua austeridade, pela sua rigidez, pela sua bravura, pela sua severidade. E ele colocou aquele pelotão em forma. E ele está passando a vistoria naquele pelotão, quando ele percebe um soldado que está desalinhado, com a sua farda amarrotada, sua barba por fazer, seus cabelos não estavam devidamente penteados, as suas botas não estavam impecáveis. Aí o general Alexandre o Grande caminha passos largos em direção àquele soldado. Quando ele chega perto do soldado, ele para, e aquele soldado já começa a tremer e a ficar com medo, porque ele sabia que com o general não tinha meias palavras.
E o general vira para ele e fala assim: jovem, qual é o seu nome? O jovem começa a tremer e coincidentemente diz assim: meu nome é Alexandre. Aí ele: jovem, qual é o seu nome? E o soldado diz: meu nome é Alexandre, Senhor. Jovem, qual é o teu nome? E ele diz: Alexandre, Senhor. O general Alexandre o Grande olha bem nos olhos daquele soldado e diz assim: ou você muda de nome, ou muda de posição. Parece brincadeira, mas o Senhor está nos perguntando: qual é o teu nome? E nós estamos dizendo: cristão, Senhor. E ele torna a perguntar: meu servo, minha serva, qual é o teu nome? E a gente diz: cristão, Senhor. Talvez ele pergunte pela terceira vez: qual é o seu nome? E a gente diz: cristão, Senhor. Talvez ele diga, porque é só uma ilustração, queridos. Talvez ele diga para nós o mesmo que o general disse para aquele jovem que tinha o mesmo nome que ele. Muda de nome, ou muda de posição. Não adianta a gente carregar um nome, não adianta a gente esbravejar, mas a vida da gente ir atrás da gente fazendo assim, ó: não é nada disso, não é nada disso, não é nada disso. Foi falado aqui pelo Davi, professor dessa manhã, que deu uma aula espetacular. Ele disse: é muito comum a gente estar aqui num ambiente coletivo e fazer o quê? Colocar uma máscara. Está tudo bem, mas e dentro da nossa casa, na nossa convivência, como é que nós estamos? E lá no trabalho? E lá no condomínio onde você mora? No meio da tua vizinhança? Qual é o testemunho que nós temos dado? Não precisa falar muito não, que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. A nossa vida grita mais alto do que qualquer palavra. Que Deus nos abençoe, querido, e que a gente possa continuar meditando nesse salmo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra. O teu Deus, você lembra? O teu Deus o teu Deus está, e o teu Deus faz. Vamos repetir? Vamos falar nosso. O nosso Deus o nosso Deus está, e o nosso Deus faz. Ele faz o que ninguém pode fazer. Só Ele pode nos socorrer. Eu quero dizer para você e para os que estão em casa que às 19 horas você pode nos acompanhar pelo culto ao vivo e pelas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Segundo eu fui orientada, se você não conseguir se conectar pelo site, basta você colocar lá culto ao vivo da PIB de Trindade, que vão te jogar para alguma rede, ou para o Facebook, ou para o YouTube. Então, temos uma palavra para hoje. Ou eu, se não for eu, vai ter um dos pastores na quarta-feira, às 19 horas, e no domingo que vem, às 19 horas, sempre às 19 horas, domingo e quarta. E eu vou tentar, todos os dias, pela manhã, mandar uma devocional, uma meditação. A da manhã vai ser bem curtinha, a gente chama de minutete. É uma mensagem bem compacta, mas na quarta e no domingo que você esteja conectado aos nossos cultos às 19 horas. E eu preciso falar também da sua contribuição. Nós não vamos nos encontrar mais e os compromissos permanecem. Então, a gente sempre coloca ali o número das nossas contas para que você possa estar no tempo determinado
colocando o seu dízimo, a sua oferta, para que nós possamos honrar com os nossos compromissos. Amém, queridos? Vamos nos pôr de pé, vamos orar por esse tempo e, em especial, pela nossa nação. E que você não deixe de orar, de clamar, de interceder ao Senhor, para que esse tempo seja abreviado e nós possamos voltar à nossa vida com normalidade. Quem aqui não está valorizando agora, nesse tempo, a sua ida às ruas, ao mercado, à loja e até à igreja? Quem não está valorizando? A gente só dá valor depois que a gente perde. O nosso direito de ir e vir está cerceado por uma condição de isolamento. E o Senhor já disse isso lá no início: não é bom que o homem esteja só. Nós não fomos criados para viver isolados um do outro. Então, vamos pedir ao Senhor, por misericórdia, que esse tempo seja abreviado. Todo mundo entendeu, querido, como vai funcionar daqui para frente? Amém? Amém? Pastor Carlos, ora para que... Vamos levantar um clamor, querido. Vou pedir o pastor Carlos para estar levantando esse clamor e logo após nós vamos impetrar a bênção apostólica. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui e uma decisão foi tomada em nome, Pai, da coerência, em nome dos apelos, em nome, Senhor, de uma responsabilidade ministerial que existe. Nós somos gratos ao Senhor por todas as orientações até agora. De fato, muitas das vezes o nosso coração ele fica pesaroso, de fato a nossa mente fica preocupada, de fato nós atentamos para vários fatores, mas nessa manhã o Senhor falou conosco mais uma vez. Nessa manhã o Senhor não nos deixou órfãos. Nessa manhã, o Teu Santo Espírito Consolador está no meio de nós, habitando em nós, essa cidade que aqui se encontra, a cidade de Deus, muitas casas aqui reunidas, Pai, formando a cidade de Deus, e a Tua palavra diz: Deus está no meio dela. Isso nos conforta quando o Senhor nos diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso não temeremos. Então que caia por terra todo temor, que caia por terra toda a possibilidade do desespero, da desesperança, da falta de fé no Senhor, da murmuração, da incredulidade, Senhor. Acrescenta-nos a fé para vivermos esses dias que o Senhor nos tem concedido, permissão Tua, Pai. Nós não entendemos os Teus propósitos de imediato, mas que o Teu Espírito Santo nos conduza aos Teus propósitos de paz e santidade nesses dias. Que não saia de nossa boca nenhuma murmuração, que não haja ofensa pessoal, mas nós nos submetemos à Tua palavra, à Tua voz, à Tua vontade. E quem sabe sairemos como o ouro sai do fogo, refinados. Quem sabe uma igreja mais adornada perante o Senhor. Quem sabe um crente mais próximo do Senhor, mais dependente do Senhor, e uma sociedade que não te serve, vendo o Teu poder, reconhecendo a Tua mão poderosa. Então, bendito seja o Teu nome por todos os nossos dias. Nós não amaldiçoaremos esses dias tenebrosos, não, Senhor. Nós não viveremos luto, mas nós queremos viver na Tua presença, e a Tua palavra diz que na Tua presença até a tristeza salta de alegria. Não estaremos mais reunidos nos próximos dias, Senhor, mas na nossa casa, no nosso aconchego, no nosso lar, que haja a Tua presença, que haja o congregar
em Cristo Jesus, porque é o corpo de Cristo que estará reunido. Senhor, ajuda-nos a intensificar as orações uns pelos outros, traga à nossa memória os nossos irmãos, a quem não veremos com mais facilidade, com tanta constância, mas que nas nossas casas sejamos visitados pelo Teu Santo Espírito, e que nas nossas casas haja assim um avivamento, Senhor, como se aqui estivéssemos congregados, porque para o Senhor não importa o lugar, o Senhor está presente. Nós pedimos ainda que o Senhor abrevie esses dias, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, especialmente dos idosos, das pessoas em situação de risco, em condição de risco, Pai, no grupo de risco. Já há notícias de mortes no Brasil e elas têm aumentado. Que haja um abreviar desses dias. Nós pedimos, ó Pai, que as expectativas das autoridades, elas sejam frustradas no seguinte sentido: vai durar 3 meses, pode ser que dure 1. Talvez a gente pense que vai se reunir somente em abril ou em maio, mas o Senhor pode abreviar esses dias, e nós estamos aqui reunidos, Pai, num tempo muito mais breve, celebrando, adorando, vendo o Teu poder. Nós nos lembramos, Pai, da inauguração do Templo de Jerusalém, Senhor. A Tua presença era tão forte, era tão presente, era tão grande naquele dia, que a Tua palavra diz que muitos não se aguentaram de pé e caíram diante da Tua presença. Nós estamos aguardando, Senhor, que seja agendado na Tua agenda, em nome de Jesus, o dia em que retornaremos a esta igreja, a este templo, congregados como irmãos, e muitas outras igrejas no Brasil e no mundo, porque tudo estará liberado. Nós cremos na cura, nós cremos, ó Deus, no cessar dessa peste, porque nós servimos ao Senhor, colocamos diante do Senhor as nossas petições, pedimos também que o Senhor sensibilize os nossos irmãos, que haja recurso, que não falte recurso na casa dos nossos irmãos, e muito menos para a Tua obra. Que seja assim, ó Deus, para a glória do Teu nome, e que todos vejam que o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, Deus forte e poderoso, que governa com mão forte sobre toda a terra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Erga uma de suas mãos aos céus, querido. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Amém. Deus te abençoe. Nós não vamos nos cumprimentar, mas sintam-se abraçados aí em nome de Jesus. Deus te abençoe.